Hedonismo cristão, John Piper. Você já ouviu falar disso? Se você já ouviu, eu tenho uma segunda pergunta para você. Se você nunca ouviu, você precisa ficar aqui comigo nesse vídeo, porque esse assunto é interessante demais. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a compreender com mais profundidade a palavra de Deus. Se é isso que você quer para sua vida, faz o seguinte, se inscreve no canal, ative todas as notificações, porque assim você vai receber os meus próximos vídeos com conteúdo bíblico e teológico. Hedonismo cristão, John Piper. Bom, hedonismo é uma palavra que não é muito bem vista, não. Por quê? O hedonista é alguém que busca prazer acima de tudo. É aquela pessoa que não tem propósito na vida, não tem sentido, para ela não tem céu, não tem amanhã. E aí, qual é o sentido da vida dela? Ter prazer. O Deus dela é o ventre. Já viu aquele tipo de pensamento assim, olha, você tem que aproveitar a vida, aproveita que você está nova, né? A gente só tem uma vida. Ou a pessoa depois de velha fala assim, quer saber? Mulher casada com família que chuta o balde vai curtir a vida porque ela fala assim, a vida a gente só tem uma. É um pensamento hedonista. Então a palavra hedonismo e a palavra cristão, o cristão é alguém que tem esperança em Deus, que tem propósito nessa vida, que espera a vida por vir também, o céu, e que busca não cumprir todas as suas vontades desenfreadamente, seguir todos os seus instintos como se fosse um animal. Não, ele sabe o propósito pelo qual ele foi criado. Essas duas palavras, hedonismo e cristão, parece que não casam muito bem, parece que não ficam muito bem juntas. Mas Dr. John Piper é um dos maiores teólogos da atualidade. Ele escreveu um livro que eu já li várias vezes, porque o livro é bom demais, que se chama Em Busca de Deus. E aí nesse livro ele explica um conceito que ele chama de hedonismo cristão. Ou seja, ele acredita, e ele vai apresentar bases bíblicas para isso, e teológicas, que nós devemos sim buscar prazer acima de tudo. Mas que prazer? Prazer em Deus, na pessoa de Deus, em quem Deus é. E como eu disse, você que talvez já tenha ouvido falar do hedonismo cristão, conheça o Dr. John Piper, eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra, você sabe dizer aqui para mim, antes de eu falar, coloque aí no vídeo, pausa o vídeo se for o caso e coloca, porque eu já vou falar em seguida, e aí se você ouvir primeiro não vale. Você sabe qual é o fundamento do hedonismo cristão, de acordo com John Piper? Se você souber, pausa o vídeo aqui para você não ver a resposta e me responda aí. Se você não souber, então vem comigo agora que eu vou te falar então o que é esse o que é esse fundamento, tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Coloquei aqui para você o texto aí na tela. Dr. John Piper, ele vai dizer aqui qual é o fundamento do hedonismo cristão. O fundamento do hedonismo cristão é o quê? A felicidade de Deus. Bom, fala para mim. Você já pensou, seja sincero, você já pensou alguma vez nesse tema, a felicidade de Deus? Coloque aí no comentário. Eu acredito que é um tema que ninguém pensa até ler esse livro, até ouvir o Dr. John Piper. Você pode ler a Bíblia e procurar lá temas como casamento, como santidade, salvação, tantos temas que estão na Escritura, não é? Mas, e você pode procurar sobre a sua própria felicidade, né? Você falar assim, bom, deixa eu ver aqui o que a Bíblia diz que é necessário eu fazer para eu ser feliz. Mas, quantas vezes você já imaginou que a Bíblia pudesse falar sobre a felicidade de Deus? Parece até estranho, né? Dizer assim, Deus é feliz? Pois é, mas ou Deus é feliz ou ele é infeliz. Imagina como que também seria um conceito muito estranho dizer que Deus é infeliz, que servimos a um Deus que é infeliz. Seria algo que definitivamente não teria respaldo bíblico. Então, olha só. A felicidade de Deus é o fundamento
desse chamado hedonismo cristão, né? Ou seja, o prazer cristão está baseado no fato de que Deus é feliz. O que o Dr. John Piper está dizendo é: se Deus não é feliz, então o cristão não pode ter prazer em Deus. Ele não vai ter prazer, não vai ter alegria. Se Deus não é feliz, nós também não somos felizes. E aí, ele vai apoiar essas. Ele vai fazer 3 observações para apoiar esse pensamento. Primeira, Deus é feliz porque ele se deleita em si mesmo. Então, por que Deus é feliz? Deus é feliz porque Deus tem prazer nele próprio. Segundo, Deus é feliz porque ele é soberano. Terceiro motivo da felicidade de Deus é porque ele é o fundamento do hedonismo cristão, porque ele transborda misericórdia sobre nós. Então Deus é feliz porque ele se deleita nele mesmo, Deus é feliz porque ele é soberano, e Deus é feliz porque ele transborda. É o fundamento do hedonismo cristão. Aliás, não é porque Deus é feliz, né? É porque nós podemos ter prazer em Deus e felicidade em Deus. Porque Deus, ele tem prazer nele próprio, porque Deus é soberano e porque Deus transborda misericórdia sobre nós. E aí, desses 3 pontos aqui, eu vou falar com você sobre esse primeiro ponto. E se você quiser que eu grave um outro vídeo falando sobre o segundo, falando sobre o terceiro, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar para você também, tá? Antes de tudo, deixe-me só avisar para você aqui, porque se eu não falar isso, eu sei que muita gente depois vai mandar mensagem, falando assim: poxa, professor, eu nem soube. Vou te falar então aqui rapidinho e a gente já volta. Essa semana, até quinta-feira só, o Clube da Bíblia está com mais de 60% de desconto. Para você que me acompanha aqui, para você que está assistindo esse vídeo também. O que é o Clube da Bíblia? É um sistema de assinatura onde você tem lá todas as aulas que eu já dei em Gênesis e Filipenses. São mais de 70 aulas, mais de 70 PDFs. As aulas têm quase 2 horas cada aula. Então, se você tem vontade de aprender a Bíblia em detalhes, se você tem vontade de estudar o primeiro livro da Bíblia, que é a chave para você entender todos os outros, que é Gênesis, em detalhe completo, do capítulo 1 até o capítulo 50, aproveite só essa semana, Clube da Bíblia com mais de 60% de desconto. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo, certo? Então, voltando aqui para Dr. John Piper, falando sobre o primeiro ponto aqui: Deus se deleita em si mesmo. Vamos entender isso aqui melhor? O que é isso? Olha só. Primeiro, Deus é feliz porque ele se deleita em si mesmo. Você já parou para pensar que Deus tem prazer nele mesmo? Já parou para pensar nisso? Eu falei que primeiro, você já parou para pensar que Deus é feliz? Agora pense que Deus tem prazer nele próprio. Deus tem prazer em Deus. Você já parou para pensar nisso? Pois bem, vamos prosseguindo aqui. Olha só. Deus seria injusto se ele valorizasse qualquer coisa além daquilo que tem valor supremo. Então, o que Deus mais precisa valorizar é ele próprio. Porque qual é o valor de Deus? A gente tem um valor, não tem? Tem até um louvor que diz: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor. Se você tem um valor, imagina Deus, o valor de Deus é supremo. Então, a primeira pessoa na qual Deus tem que ter prazer é nele próprio. E ele tem um valor supremo, como ele diz aqui. Se ele não tivesse deleite infinito em sua própria glória, então Deus tem deleite, Deus tem prazer na glória dele próprio, ele seria injusto, porque o correto é deleitar-se numa pessoa em proporção à excelência da sua glória. Ou seja, o que ele está dizendo é que Deus não pode ter menos
do que deleitar-se em alguém no máximo de dignidade e valor. Se Deus se deleitasse mais em mim do que nele próprio, isso seria injusto. Porque eu não sou tão grande como Deus. Deus é tão grande que ele tem que ter prazer na pessoa mais excelente que existe. Quem é a pessoa mais excelente que existe? É ele próprio. E por isso não é egoísmo Deus ter prazer nele mesmo. Eu e você, sim, mas Deus não. As escrituras estão saturadas de textos mostrando o quão inabalavelmente Deus age com base na sua própria glória. Então, o legal é isso, é que John Piper ele não está inventando uma história de trás da orelha, nem fazendo exegese, distorcendo os textos bíblicos, ele coloca textos que a exegese, a interpretação, aponta sim para isso, como Isaías 48, 11, que eu e você conhecemos bem, porque por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, as pessoas conhecem mais o finalzinho aqui do versículo, né? A minha glória a outrem não darei. Então, Deus faz as coisas por amor dele, não é? Por quê? Porque ele se ama. E em Deus isso não é egoísmo. Em mim, você sim. Em Deus não. Deus pode se amar. Ele tem que se amar acima de tudo. Olha que loucura é esse pensamento para qualquer pessoa que o ouve pela primeira vez, não é? Por isso eu quis trazer esse vídeo para você, porque eu sei que isso vai estourar a sua cabeça, mas vai te fazer muito bem, porque você vai crescer muito no seu conhecimento acerca da pessoa de Deus na hora que você entender isso daqui. A mesma coisa acontece quando ponderamos o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Existe um mistério aqui além da compreensão humana. Então, olha só, gente. O legal é o seguinte: eu conheço pessoas que elas têm dificuldade em ler o John Piper. Por exemplo, esse livro dele que eu falei que eu li várias vezes, que eu amo, Em Busca de Deus. Eu tenho conhecidos, até pessoas que estudam também teologia, que falam assim, poxa, mas esse livro é muito difícil. Por isso eu fiz questão de gravar esse vídeo para você, explicando para você o que o John Piper está querendo falar aqui, o que ele está dizendo aqui. Porque se você talvez for ler isso sozinho, especialmente se você não tem algum embasamento teológico já, alguma experiência com teologia, já não estuda há algum tempo, especialmente os atributos de Deus, que a gente chama de teontologia, chega aqui, você vai ter dificuldade com a linguagem do John Piper também. Por isso, estou fazendo esse vídeo assim bem detalhado para poder te explicar também. E se você não entender alguma coisa, coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se você está conseguindo entender também, deixa o comentário aí para eu saber que está legal. Dessa forma, você está conseguindo assimilar bastante. Então, o que o John Piper acabou de dizer aqui é que Deus Pai, olha só, Deus Pai, né? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele está falando do Pai e do Filho aqui. Ele está falando que Deus Pai tem prazer no Deus Filho. Então Deus tem prazer em Deus. Como? Através do Pai se deleitando no Filho. E ele vai falar aqui a seguir que ele reconhece que não dá para a gente entrar aí nos mistérios da Trindade. Porque a Trindade é insondável. Não é? A gente só sabe aquilo que a Bíblia fala. É uma doutrina que assim a gente fica olhando e maravilhado, encantado, mas ninguém pode falar que sabe tudo de Trindade. Muito pelo contrário, a gente não sabe quase nada, só sabemos aquilo que Deus revelou, e mesmo assim, olhe lá, viu? Temos que nos esforçar bastante para entender. Então, o John Piper chega até a usar aqui uma ilustração interessante para falar isso. Quer ver? Ó? Olha só o que ele diz. Admito que nossos esforços teológicos para descrever a autoconsciência de Deus e seu relacionamento com a Trindade são como o balbuciar de uma criancinha sobre seu pai. Mas mesmo da boca de bebezinho sai sabedoria se seguirmos a Escritura, né? A Bíblia fala sobre isso. Ele está dizendo assim, olha, quando a gente tenta falar sobre a Trindade, é uma criança tentando falar do pai, né? Meu papai é mecânico. Papai mecânico, balbuciando palavra, né? Tentando explicar o que o pai dela é. Pois é, a gente tentando falar sobre a Trindade é quase como criança, né? Diante de toda a grandeza da Trindade.
Aí ele diz, a Bíblia ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus. João 1, ao contrário do que dizem as testemunhas de Jeová, né? Em Hebreus 1:3 lemos que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Gente, para poder resumir aqui o que o Piper vai falar, vou resumir tudo para você aqui em poucas frases. O que ele está dizendo é o seguinte, que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus reflete a glória de Deus. Então, uma das formas de nós entendermos como Deus tem prazer nele próprio, ou seja, como Deus tem prazer na sua própria glória, é nós entendermos que Deus tem prazer em Cristo. Ou seja, Deus tem prazer na sua própria glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, quando Deus Pai tem prazer no Deus Filho, ele está tendo prazer na sua própria glória. Tá certo? Basicamente, o que o Piper vai falar aí nas próximas linhas é isso. Eu estou sintetizando para você aqui. Se você quiser, você pode parar o vídeo aí e ler até o final. Tá bom? E aí, então, esse primeiro ponto aqui vai até aqui, né, que é a questão aqui do Deus é feliz porque se deleita em si mesmo. Se você gostou desse vídeo, eu sei que é um conteúdo um pouco mais difícil de se entender, não é o assunto que o Piper está falando aqui é um pouco mais difícil de entender, mas eu estou falando aqui de uma forma que fique mais simplificado. E aí, se você quiser, eu tenho alguns conteúdos do Piper aqui, desse livro, mas eu não posto muito exatamente porque é uma linguagem um pouco mais difícil, um pensamento um pouco mais elaborado. Mas se você gostou, se você conseguiu entender, e se você quer que eu grave mais vídeos aqui, falando sobre o ponto 2, sobre o ponto 3, não se esqueça de comentar aqui, que aí sim eu faço o vídeo 2, o vídeo 3 aqui, explicando para você tudo detalhadamente. Tá certo? Pessoal, então é isso. Você que ainda não me segue e não sabe, eu tenho um grupo VIP onde eu posto muito conteúdo no WhatsApp lá e você pode entrar para o meu grupo, eu vou liberar acesso gratuito para você aqui, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e eu fui.